Olá, que bom estarmos estudando. Deus caminha na história desde a origem de todas as coisas até o nosso presente momento. No nosso último encontro, vimos sob a liderança de Josué, como ele fez o povo de Israel entrar na terra prometida, terra de Canaã ou a Palestina. Temos visto ou ouvido este nome Palestina tantas vezes, é comum para nós. Vemos todos aqueles conflitos no Oriente Médio e pensamos de onde procedem todos esses conflitos. De acordo com a Bíblia, aquela porção de terra foi entregue à descendência de Abraão, aos israelitas. E hoje nós vamos entrar no período de Juízes e também no livro da Bíblia chamado Juízes, que é o período posterior a Josué. Josué é um livro de vitórias, é um livro de conquistas. A conquista de 7 nações em 7 anos. Mas Juízes é um livro com muitas derrotas, um livro de fracassos, um livro de decadência moral, decadência social e principalmente uma decadência espiritual. Nós vemos realmente como o povo rapidamente voltou às antigas práticas e também às práticas do povo daquela terra, que Deus havia dito para eles não fazerem. Já não havia um governo central e as tribos estavam unidas apenas pela fé no Deus verdadeiro. E a lealdade, enquanto eles estavam sendo fiéis a Deus, isso tinha trazido as vitórias para eles. A lealdade a Deus, a obediência a Deus e a unidade das tribos trouxe todas aquelas conquistas. Porém, quando eles deixaram o Senhor, até as tribos começaram a andar individualmente, começou a haver rupturas de tribos, dificuldades, cada um passou a conquistar sozinho pela sua tribo e assim eles foram sendo enfraquecidos. Sem uma autoridade central, uma frase que caracteriza o livro de Juízes é a seguinte: cada um fazia o que parecia reto aos seus próprios olhos. Não expulsaram os antigos habitantes de Canaã e nem se uniram perante os seus invasores, portanto não puderam resisti-los. Vamos abrir no livro de Juízes, no capítulo 1, versículo 21 e ver esta situação. Já os benjamitas deixaram de expulsar os jebuseus que estavam morando em Jerusalém. Os jebuseus vivem ali com os benjamitas até o dia de hoje. Versículos 27 e seguintes. Diz: Manassés, porém, não expulsou o povo de Bet-seã, o de Taanaque, o de Dor, o de Ibleã, o de Megido, nem tampouco dos povoados ao redor dessas cidades, pois os cananeus estavam decididos a permanecer naquela terra. Veja só, os cananeus estavam decididos a permanecer. É claro que o inimigo não sai facilmente. Comentamos no nosso último encontro que o livro de Josué, de todo o Antigo Testamento, é um livro que expressa sobre batalha espiritual. E aqui Deus tinha dado uma ordem expressa para que eles expulsassem todos os povos cananeus, porque senão as práticas deles seriam um laço para o povo de Israel. Mas eles decidem, acham difícil, os cananeus estavam decididos a permanecer na terra. Eles vão arrefecendo as forças e eles vão simplesmente deixando eles habitarem. Versículo 28, quando Israel se tornou forte, impôs trabalhos forçados aos cananeus e não os expulsou completamente. Mas esta não era a ordem de Deus. Deus tinha dito: extermina todos, porque senão virão a ser um laço para vocês. Versículo 29. Efraim também não expulsou os cananeus. Versículo 30. Nem Zebulon expulsou os cananeus que viviam aí. Versículo 31. Nem Azer expulsou os que viviam em Aco e assim outras cidades. 33. Nem Naftali expulsou os que viviam em Bet-semas, em Bet-anate e assim por diante. 34. Os amorreus confinaram a tribo de Dan à serra central, não permitindo que descessem ao vale. Veja, ao invés de eles conquistarem, serem conquistadores, os próprios inimigos encerraram eles e nem permitiam que eles saíssem do vale.
Este enfraquecimento da fé e a falta de unidade entre as tribos fez com que eles começassem a perder diante dos inimigos, fez com que eles começassem a sofrer a opressão dos que estavam ao redor. Versículo 35, e os amorreus igualmente estavam decididos a resistir no Monte Heres e aí em outras cidades. Foram submetidos a trabalhos forçados. Já vemos logo no primeiro capítulo de Juízes, como a ordem do Senhor não foi seguida. Havia sinais de anarquia, violência e até rupturas tribais. Quando alguém lê o livro de Juízes, às vezes fica até escandalizado. Tem tantas histórias aqui, que quando a pessoa vai ler, ela diz, eu nem acredito que o povo de Deus fazia essas coisas. Mas é importante que você sempre analise qual é o contexto deste período. Então, o livro de Juízes vai falar de um contexto de desvio, um contexto onde eles deixaram de servir ao Senhor. Normalmente, os israelitas eram convidados a participar daqueles rituais obscenos, daqueles cultos que os cananeus praticavam, e eles começaram a se envolver em todas essas coisas. E a existência da fé num único Deus estava sendo ameaçada por toda esta situação. Inclusive, a situação social começou a ficar bastante comprometida. Aliás, sempre que um povo abandona o Senhor, abandona os princípios de Deus, a consequência disso é a pobreza, é a miséria, é a opressão. E o povo, no período dos juízes, estava vivendo nesta situação, subjugados e obrigados a repartir a terra com os antigos moradores, o que Deus nunca intentou. Juízes capítulo 2, versículos 6 a 13, nós vamos ver um quadro aqui. Ainda Josué estava vivo, é um pouquinho da história do final de Josué e o início da próxima geração. Depois que Josué despediu os israelitas, eles saíram para ocupar a terra, cada um a sua herança. O povo prestou culto ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que sobreviveram a Josué e que tinham visto todos os grandes feitos do Senhor em favor de Israel. Comentamos sobre isso no nosso último encontro, esse elogio que Josué recebeu de que todo o povo serviu fielmente ao Senhor durante os seus dias. Versículo 8 diz, Josué, filho de Nun, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Foi sepultado na terra da sua herança. Depois que toda aquela geração foi reunida a seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Então os israelitas fizeram o que o Senhor reprova e prestaram culto aos Baalins. Abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os havia tirado do Egito, e seguiram e adoraram vários deuses dos povos ao seu redor, provocando a ira do Senhor. Abandonaram o Senhor e prestaram culto a Baal e a Astarote. Vemos que situação degradante em tão poucos anos. Onde Israel falhou, Josué entregou a porção de terra, entregou os mapas, conquistou, levou as tribos a conquistar, mas faltava ainda uma grande porção de terra que ele deixou para que cada tribo conquistasse. Mas aqui diz que esta nova geração não conhecia o Senhor. Então isso nos leva a entender que a geração anterior não discipulou a próxima geração, não contou os feitos do Senhor. Tantas vezes nós vemos momentos maravilhosos que Deus agiu a favor de Israel e Deus mandava fazer memoriais. Deus pedia para que eles estivessem fazendo marcas visíveis e que então as futuras gerações perguntariam o que significa isso. E então eles contariam, seria uma maneira de levar de geração em geração os feitos do Senhor e que as próximas gerações temessem ao Deus Todo-Poderoso. Vimos aqui que isso não aconteceu e rapidamente eles se voltaram a servir os deuses daquela terra, adorando inclusive a Baal, a Astarote, tudo aquilo que nós vimos, que eram os cultos que faziam os povos daquela terra, e por causa da sua idolatria, das suas feitiçarias, das suas prostituições, Deus então tinha dito que eles seriam julgados e exterminados da terra.
Quando eles chegam nessa situação, vamos ver a consequência, versículo 14. A ira do Senhor se acendeu contra Israel e ele os entregou nas mãos de invasores que os saquearam. Ele os entregou aos inimigos ao seu redor, aos quais já não conseguiam resistir. Sempre que os israelitas saíam para a batalha, a mão do Senhor era contra eles para derrotá-los, conforme lhes havia advertido e jurado. Grande angústia os dominava. Deus havia dito: se vocês atentamente seguirem a minha palavra, os meus mandamentos, vocês serão abençoados, vocês conquistarão, vocês serão poderosos naquela terra. Mas se vocês se desviarem, cedo vocês vão ser subjugados pelos inimigos. E nós vemos então aqui que a mão do Senhor se tornou contra eles. Eles não puderam resistir ao inimigo. Esse princípio é válido para toda a Bíblia. Quando nós estamos em obediência ao Senhor, nós vencemos todas as batalhas. Não há força do inimigo que possa estar contra nós, porque Deus peleja a nosso favor. No entanto, quando nós nos desviamos, quando decidimos ir pela nossa própria cabeça, quando abandonamos a Deus e a sua palavra na nossa vida prática, porque aqui eles ainda se denominavam o povo do Senhor, mas na prática eles tinham largado os mandamentos do Senhor, Deus mesmo estava resistindo e não estava mais batalhando esta guerra juntamente com eles. Diante de toda essa situação, nós vemos que o povo, se encontrando em pobreza, oprimidos pelo inimigo, eles clamam ao Senhor. Capítulo 3, versículo 9. Mas quando clamaram ao Senhor, Ele lhes levantou um libertador. E no capítulo 2, versículo 16, vemos como Deus chamava esses libertadores. Então o Senhor levantou juízes que os libertaram das mãos daqueles que os atacavam. Vemos que de tempos em tempos o povo caía na opressão debaixo de algum povo vizinho, algum povo que habitava naquela terra, e então eles clamavam ao Senhor, se arrependiam e Deus levantava libertadores. Os juízes eram levantados por Deus para libertar, em algumas circunstâncias, apenas uma tribo, em outras, várias tribos. E tivemos alguns juízes, então, que julgaram todo o conjunto das tribos ou todo Israel. Alguns dos juízes importantes que a Bíblia cita: Otoniel, Eude, Zangar, Débora, Gideão, Jefté, Sansão, Eli e o último juiz que foi Samuel. O tema do livro encontra-se nessa passagem do capítulo 2, versículos de 11 a 23. Então o Senhor levantou juízes que os libertaram das mãos daqueles que os atacavam. Mesmo assim, eles não quiseram ouvir os juízes. Antes, se prostituíram com outros deuses e os adoraram. Ao contrário dos seus antepassados, logo se desviaram do caminho pelo qual os seus antepassados tinham andado, o caminho da obediência aos mandamentos do Senhor. Sempre que o Senhor lhes levantava um juiz, Ele estava com o juiz e o salvava das mãos de seus inimigos enquanto o juiz vivia. Pois o Senhor tinha misericórdia por causa dos gemidos deles diante daqueles que os oprimiam e os afligiam. Mas quando o juiz morria, o povo voltava a caminhos ainda piores do que os caminhos dos seus antepassados, seguindo outros deuses, prestando-lhe culto e adorando-os. Recusavam-se a abandonar suas práticas e seu caminho obstinado. Por isso, a ira do Senhor acendeu-se contra Israel e ele disse: como este povo violou a aliança que fiz com os seus antepassados e não tem ouvido a minha voz, não expulsarei de diante dele nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu. Eu as usarei para pôr Israel à prova e ver se guardará o caminho do Senhor e se andará nele como fizeram os seus antepassados. O Senhor havia permitido que essas nações permanecessem, não as expulsou de imediato e não as entregou nas mãos de Josué. O Senhor apresenta as experiências do povo escolhido como um ciclo que vai se repetindo por
todo o período que descreve o tempo dos juízes, cerca de 400 anos, onde o povo se desviava, seguindo as práticas daquele povo. Por causa disso, Deus os entregava à opressão dos inimigos. Eles ficavam em miséria, em dificuldade, clamavam ao Senhor, e o Senhor levantava juízes que os libertassem. Enquanto vivia aquele juiz, o povo se voltava para o Senhor, mas morrendo o juiz, novamente faziam aquele ciclo. Então, esse ciclo constante de apostasia, castigo, arrependimento e libertação. O livro que se segue, o livro de Juízes, é o livro de Rute. E ele está acontecendo exatamente dentro deste período histórico dos juízes. Tanto que nós começamos o capítulo 1 de Rute, versículo 1 diz: na época dos juízes, houve fome na terra. E aí vai contar a história, um homem de Belém, com a mulher, seus 2 filhos, estão numa situação tão lamentável que eles vão então morar em Moabe. Vão para um outro país para lá tentar ver se sustentam. Tamanha era a situação de miséria e de pobreza que se encontravam os israelitas naquele período por causa dos seus pecados. O livro de Rute conta uma história bem linda e nós vamos ver que no final nós entendemos o motivo de estar ali. Capítulo 4, versículo 20 diz: Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, Boaz gerou Obed, Obed gerou Jessé e Jessé gerou Davi. Rute, então, é uma moabita. Quando Noemi vai para a terra de Moabe, por causa dessa situação, lá o seu marido, seus 2 filhos morrem. E ela, então, volta para a terra de Belém e uma das suas noras insiste em segui-la, inclusive seguindo o Deus de Noemi, que é o Deus de Israel. E ela vai ser resgatada, segundo o costume da época, esta família vai ser resgatada por Boaz, um parente próximo, que se casa com Rute. E Rute dá à luz a Obed, Obed gerou Jessé e Jessé gerou Davi. E nós vamos chegar então no rei Davi, daqui a pouco nós vamos estudar sobre isso, ainda não chegamos nesse período. Rute então é bisavó de Davi, de quem sairá a linhagem do próprio Messias. Jesus é chamado o leão da tribo de Judá e a raiz de Davi. Então vemos o objetivo desse livro estar aqui. E entramos então no livro de 1 Samuel, estudando sobre o final do período dos juízes e a instituição de uma nova forma de governo, que é a monarquia. A história do reino hebraico vai começar com Samuel. Ele foi o elo entre a obscura época dos juízes e o nascimento então da monarquia, onde surgem os reis de Israel. Samuel foi o primeiro dos grandes profetas, inclusive ele montou uma escola de profetas, onde ensinava outros homens a estarem ouvindo a Deus, a estarem seguindo a Deus. Ele também foi sacerdote, intercessor e o último dos juízes. Foi também o único juiz que teve êxito em unir todas as tribos. E nos dias de Samuel houve um grande avivamento, onde ele conclamava o povo a se voltar para o Senhor, e ele todos os anos ele percorria um circuito em todas as principais cidades das tribos, e assim ele conseguiu trazer em unidade aquele povo de volta para o Senhor. Foi um período de avivamento, de busca ao Senhor. Samuel foi quem ungiu os primeiros 2 reis de Israel e fundou então o reino hebraico. Vamos ver um pouquinho antes do ministério de Samuel, temos que analisar o ministério do penúltimo juiz, que foi Eli. Ele era um homem normalmente bom, amável, mas ele teve uma dificuldade. A Bíblia diz que ele não disciplinou os seus filhos como deveria. Ele, como sumo sacerdote, os seus filhos eram sacerdotes, eles que oficiavam no templo quando o povo vinha para trazer suas ofertas, e a sua conduta estava desagradando grandemente ao Senhor.
Eli, percebendo a sua conduta, não os advertiu de uma maneira suficientemente forte para tirá-los do ministério. E assim Deus envia um profeta para falar com Eli e trazer o julgamento sobre a sua casa. Vamos ver 1 Samuel, capítulo 2, versículo 12 a 14. Os filhos de Eli eram ímpios, não se importavam com o Senhor, nem cumpriam os deveres de sacerdotes para com o povo. Sempre que alguém oferecia um sacrifício, o auxiliar do sacerdote vinha com um garfo de 3 dentes, e enquanto a carne estava cozinhando, ele enfiava o garfo na panela, ou travessa, ou caldeirão, ou caçarola, e o sacerdote pegava para si tudo o que vinha no garfo. Assim faziam com todos os israelitas que iam a Siló. Versículo 17. O pecado desses jovens era muito grande à vista do Senhor, pois eles estavam tratando com desprezo a oferta do Senhor. Versículo 22. Eli, já bem idoso, ficou sabendo de tudo o que seus filhos faziam a todo Israel, e que eles se deitavam com as mulheres que serviam junto à entrada da tenda do encontro. Por isso lhes perguntou: por que vocês fazem essas coisas? De todo o povo ouço a respeito do mal que vocês fazem. E nós vemos aqui o cúmulo da situação, onde Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli, chegavam a se prostituir com as mulheres que vinham e ainda perto na entrada da tenda da congregação. Se você lembra o que nós já estudamos da religião dos cananeus, isso eram práticas dentro do culto dos cananeus. E nós vemos aqui como eles começaram a absorver esses costumes e o Senhor então decidiu que eles precisariam de julgamento. Um dia, Eli estava lá no templo e ele viu uma mulher chorando e orando, e ele teve aquela mulher por embriagada, tamanha era a aflição no seu espírito. E ele foi repreender aquela mulher, chamada Ana, e ela disse: não, meu senhor, tua serva não está embriagada como você está pensando, mas isso é aflição na minha alma, porque eu desejo muito ter um filho e eu não tenho nenhum filho. E Eli então fala que ela receberia do Senhor essa bênção, teria um filho. Ana vai para casa, realmente fica grávida e ela consagra esse menino ao Senhor. E esse menino é Samuel. Fica com ele até que ele seja desmamado e então o leva para o templo e o entrega a Eli. Eli deve ter ensinado Samuel em todo o serviço do templo. Mas naqueles dias a palavra do Senhor não era frequente, porque o povo estava morno, a mente e o coração do povo estavam longe de Deus. Era aquela situação, era mais um culto religioso, era mais cerimônias e formalidades do que relacionamento com Deus. Então a Bíblia diz que a palavra do Senhor não era frequente. E Samuel deve ter sido ensinado por Eli em todas essas práticas externas, mas ele ainda não tinha um relacionamento com o Senhor. Mas um dia, Samuel ouve a voz do Senhor à noite chamando. Ele pensa que é Eli, vai conversar com Eli. Depois de 3 vezes, Eli tem o discernimento então e fala: olha, quando você ouvir essa voz, diga: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Isso aconteceu e Deus começou a falar com Samuel ainda muito jovem. E o povo começou a reconhecer que a palavra do Senhor estava na boca de Samuel. E ele vai se tornando, no meio daquela geração desviada do Senhor, com seu coração, a sua mente cauterizado para a palavra de Deus, começa a brilhar um fiel servo do Senhor, que é Samuel. 1 Samuel capítulo 4, nós vamos ver que os filisteus se colocam em guerra contra Israel. E os israelitas não conseguem perceber que esta guerra está acontecendo justamente por causa da sua reincidência nos seus pecados na mornidão. E eles então tentam obter a vitória levando a arca até o acampamento. A arca da aliança simboliza notavelmente a presença de Deus. E quando a arca chegou ao acampamento, houve uma grande festa. E aqui nós percebemos que muitas vezes o povo de Deus se apoia em símbolos. Mas os símbolos da presença de Deus, eles são reais, mas eles só funcionam se existe vida com Deus no coração. Então, quando a arca chegou no acampamento, os israelitas gritaram, fizeram festa, tanto que os filisteus ficaram assustados e convocaram o exército deles e disseram: olha, sejam valentes, porque os deuses chegaram no arraial dos israelitas.
Mas por causa da situação dos israelitas, a arca, apesar da arca estar lá no acampamento, ainda assim eles sofreram uma grande derrota. As profecias que tinham sido faladas sobre a casa de Eli, a destruição dos seus filhos estava prestes a acontecer. E Elias já estava velho, avançado em dias, já não enxergava direito, e ele estava apreensivo porque a arca do Senhor estava lá no acampamento de guerra. Quando vem um sentinela trazer notícia, e a notícia não é boa, diz: olha, os seus 2 filhos morreram na guerra e a arca do Senhor foi tomada pelos filisteus. Imediatamente, no momento em que ele ouve falar da arca do Senhor, ele cai, e a Bíblia diz que ele quebra o pescoço, morre naquela hora. A nora de Eli estava grávida, prestes para dar à luz, quando ela ouviu a notícia de que o seu marido tinha morrido, o seu cunhado, o seu sogro, e a arca do Senhor tinha sido tomada, levada pelo inimigo. Ela também não resistiu, deu à luz naquele momento, mas antes dela morrer, ela ainda dá nome para o seu filho, e o nome significa toda a dor daquilo que ela estava sentindo. O nome do seu filho é Icabode, um nome tão estranho para nós, mas que tem um significado: foi-se a glória de Israel, acabou tudo. Que situação nós nos encontramos? E ela então morre. Israel, de um dia para o outro, ficou sem sacerdote, sem a arca da aliança, que é o símbolo da presença, e sem o santuário. A cidade onde Eli servia o Senhor era Siló, onde o tabernáculo que era armado lá no deserto estava armado, na cidade de Siló. Ainda que nesse texto não esteja escrito que os filisteus destruíram o santuário, num texto de Jeremias, capítulo 7, versículo 12, nós vamos encontrar menção disso. Portanto, vão agora a Siló, o meu lugar de adoração, onde primeiro fiz uma habitação em honra ao meu nome, e vejam o que eu lhe fiz por causa da impiedade de Israel, o meu povo. Então vemos aqui Deus fazendo menção de Siló como sendo o lugar da adoração, o lugar onde o santuário lá do deserto estava em caráter provisório, até a cidade eleita por Deus ainda ser conquistada, que não havia sido conquistada naquele momento. Mas percebemos que Deus está dizendo: olha o que eu fiz com Siló, por causa dos seus pecados. Então, da noite para o dia, o povo de Israel ficou sem sacerdote, sem a arca, sem o santuário. Ficaram numa situação realmente onde foi-se a glória de Israel. Os filisteus realmente capturam a arca, Israel sofre a derrota, e nós vamos ver por que Deus permitiu que o símbolo da sua presença, a arca onde estava contido as tábuas com os 10 mandamentos, fosse parar na mão dos inimigos de Israel. Com primeira lição, nós podemos ver que foi o juízo de Deus sobre a casa de Eli, segundo o profeta já tinha falado que aconteceria. Em segundo lugar, para disciplinar todo Israel. Vimos que a disciplina do Senhor foi repentina aqui, já que Deus dá tempo para que o seu povo se arrependa. Essa ideia da medida tem que estar sempre diante de nós. Deus não nos trata segundo os nossos pecados. Não é sobre cada pecado que Deus já vai chamar a atenção. Deus vai falando a sua palavra, Deus vai exortando ao arrependimento, Deus vai mandando os seus profetas. Mas chega um momento quando a medida enche, então Deus drasticamente teve que agir e disciplinou todo Israel. Em terceiro lugar, para demonstrar a supremacia do Deus Todo-Poderoso diante dos deuses pagãos. A arca da aliança foi colocada no templo de Dagon, lá na cidade de Asdod, lá numa cidade dos filisteus. E interessante, foi colocado ao lado da estátua de Dagon. E no dia seguinte, quando os adoradores de Dagon vieram para o templo, Dagon estava prostrado com o rosto em terra diante da arca do Senhor. Tinha caído de lá do seu andor, estava diante da arca. E eles pegaram a estátua do seu Deus, colocaram no lugar. Na manhã seguinte, novamente, mas dessa vez a cabeça de Dagon estava cortada e também os seus braços. E novamente ele estava prostrado diante da arca do Senhor. E houve grande praga no meio dos filisteus.
Deus então agora espalha uma calamidade de tumores no meio daquele povo. E eles começam a dizer, é por causa da arca. Então nós vemos que mesmo em meio à desobediência do povo, que representava Deus, o povo de Israel, Deus manifesta que Ele é Deus sobre todas as nações, sobre todas as coisas. Ele é o único, Deus vivo, verdadeiro, presente, do qual tudo que existe veio a existir, foi criado. Ele é antes de todas as coisas, tudo foi feito para Ele, por Ele, sem Ele, nada do que foi feito se fez. Esse texto é lá do Novo Testamento e se refere a Jesus como Deus. Então Deus é verdadeiro, é o único, e Ele manifesta aqui a sua grandeza diante dos deuses pagãos. A Arca da Aliança ficou por 7 meses na terra dos filisteus, quando eles não suportaram mais as pragas e aquilo que estava acontecendo, e eles acharam um jeito de que a arca fosse parar novamente lá na terra de Israel. A captura da arca, ao invés de trazer ou indicar a queda de Israel, pelo contrário, preparou o caminho para o grande avivamento promovido por Samuel. Porque então, com a morte de Eli, Samuel sobe ao cargo de juiz. E é nessa ocasião, então, que ele cumpre o seu ministério, de acordo com o que eu falei ainda há pouco, de que ele ia de cidade em cidade, nas principais cidades das tribos, clamando ao povo para que se voltassem ao Senhor, se arrependessem dos seus pecados. 1 Samuel, capítulo 7, versículos 3 e 4. E Samuel disse a toda a nação de Israel: se vocês querem voltar-se para o Senhor de todo o coração, livre-se então dos deuses estrangeiros e das imagens de Astarote. Consagrem-se ao Senhor e prestem culto somente a Ele, e Ele os libertará das mãos dos filisteus. Assim os israelitas se livraram dos Baalins e dos postes sagrados e começaram a prestar culto somente ao Senhor. Vemos aqui a facilidade com que o povo tinha de estar envolvido com a idolatria, com os costumes daquelas nações que o Senhor tinha dito: não se misture, não pegue para ti, não me adore da maneira como eles adoram os deuses cananeus, porque isso não me agrada. Então Samuel chama o povo a um arrependimento nacional. Há uma mudança de atitude, há um rompimento com todo aquele sistema de idolatria, e eles voltarem e buscarem somente ao Senhor. Os filisteus ficaram sabendo que todos os israelitas estavam acampados em Mispá e que algo estava acontecendo lá, então eles decidiram preparar um ataque contra eles. Mas Samuel ora e intercede porque o povo pede que ele faça isso. Versículo 10. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus se aproximaram para combater Israel. Naquele dia, porém, o Senhor trovejou com fortíssimo estrondo contra os filisteus e os colocou em pânico, e foram derrotados por Israel. Os soldados de Israel saíram de Mispá e perseguiram os filisteus até um lugar abaixo de Bet-car, matando-os pelo caminho. Então Samuel pegou uma pedra e a ergueu em Mispá, entre Mispá e Sem, e deu-lhe o nome de Ebenezer, dizendo: até aqui o Senhor nos ajudou. Assim os filisteus foram dominados e não voltaram a invadir o território israelita. Que coisa tremenda! Bastou o povo se arrepender, bastou o povo se converter dos seus maus caminhos, clamar ao Senhor, e Deus maravilhosamente já opera. Eles nem precisaram entrar em guerra, porque Deus mandou uma tempestade tão grande. Deus mandou aqui trovões tão fortes que eles saíram correndo, os israelitas perseguiram e houve uma grande vitória da parte do povo de Deus. O arrependimento sempre vai atrair a presença de Deus. O arrependimento sempre vai atrair o braço forte do Senhor operando através do seu povo. Não existe substituto para arrependimento. E nós vemos aqui essa passagem tão tremenda da vitória que Deus deu sobrenaturalmente a eles. Não obstante uma vitória tão grande, não obstante o favor do Senhor e a presença ali de Samuel liderando e guiando eles até a vitória, sabe o que o povo pede?
capítulo 8, versículo 1 e seguintes, vamos ter uma surpresa. A mesma surpresa que Samuel teve e que fez doer o seu coração. Quando envelheceu, Samuel nomeou seus filhos como líderes de Israel. Mas os filhos dele não andaram em seus caminhos, se tornaram gananciosos, aceitavam suborno e pervertiam a justiça. Por isso as autoridades de Israel reuniram-se e foram falar com Samuel em Ramá. E disseram-lhe: tu já estás idoso e teus filhos não andam em teus caminhos. Escolhe agora um rei para que nos lidere, à semelhança das outras nações. Nós vemos aqui, se você prestou atenção, o que está motivando este povo a pedir um rei não é realmente a situação dos filhos. Aqui diz que os filhos de Samuel não serviam o Senhor da maneira como deveriam e por isso eles pedem um rei. Mas no final do versículo 5 nós percebemos, eles dizem: dá-nos um rei segundo as nações da terra. Eles quiseram se assemelhar às outras nações. Se você lembra o chamado que Deus fez com este povo, quando quando Moisés ainda era líder, e Deus manda que o povo se reúna lá no Monte Sinai, e Deus fala: olha, hoje, se atentamente ouvirdes a minha voz e guardarem a minha aliança, então vocês serão o meu tesouro pessoal, vocês serão dentre todas as nações da terra o meu tesouro particular. Ainda que todas as nações sejam minhas, vocês serão para mim uma nação santa e um sacerdócio real. A palavra santo significa separado. A glória de Israel estava justamente em ser diferente das outras nações, porque as outras nações eram governadas por reis, eram governadas por homens, mas Israel recebeu o chamado de ser governada por Deus, de resplandecer a verdadeira imagem de Deus aqui diante das outras nações, a demonstrar como Deus tem desejo de que todos sejam abençoados. E Israel quis se tornar como as outras nações da terra. Samuel ficou muito triste. Versículo 6. Quando, porém, disseram: dá-nos um rei para que nos lidere, isso desagradou a Samuel, então ele orou ao Senhor. No versículo 7, Deus vai dar a resposta a Samuel e a tristeza do seu coração. E o Senhor lhe respondeu: atenda a tudo que o povo está lhe pedindo. Não foi a você que rejeitaram, foi a mim que rejeitaram como rei. Assim como fizeram comigo desde o dia em que os tirei do Egito até hoje, abandonando-me e prestando culto a outros deuses, também estão fazendo com você. Agora atenda-os, mas advirta-os solenemente e diga-lhes quais direitos reivindicará o rei que os governará. Vemos então que Deus permitiu, ainda que não fosse a sua perfeita vontade. Ainda que não fosse o desejo do seu coração, até porque nós percebemos nas entrelinhas do texto que Deus conhece a motivação do coração do povo, de que realmente eles não estão rejeitando a Samuel, mas estão rejeitando o Senhor, querendo ser como as demais nações. Mas Deus fala então: olha, escreve um livro e adverte-os como vai ser ter um rei, que eles saibam bem a escolha que eles estão fazendo. Até aquele momento, o governo de Israel tinha sido uma teocracia, quer dizer, Deus mesmo governando sobre eles, e Deus era o seu rei. De tempos em tempos, Deus levantava juízes para governar, porém os juízes não deixavam sucessores, e eram longos os períodos entre um juiz e outro, e o caos muitas vezes reinava na nação. Samuel foi o único juiz que conseguiu unificar todas as tribos. Os israelitas viam os exemplos das nações ao redor com fortes monarquias, e algo no coração deles também era o temor das guerras. Apesar dessa guerra, dessa vitória tremenda que eles tiveram contra os filisteus, estava de posse dos filisteus ainda muito território de Israel, e no fundo eles estavam temendo.
Na verdade, estar sendo dirigido pelo próprio Deus implicava numa posição de cada indivíduo, de obediência e de fidelidade. Mas tendo um rei, o rei sairia à frente dos seus exércitos, ao rei caberiam as decisões. É mais ou menos aquela intenção que está no âmago do ser humano, de deixar que a responsabilidade seja dos outros, não assumir a responsabilidade das suas próprias escolhas. Por outra parte, eles não perceberam que a derrota ou a terra estar de posse dos inimigos era por causa da sua infidelidade e não porque eles não tinham um rei. Olharam com os olhos da carne e imaginaram que, tendo um rei, eles estariam seguros e não mais cairiam nas mãos dos inimigos. Mas Deus deixa muito claro que a vitória é dada por Ele quando eles estão em obediência, e que se eles não permanecessem olhando para o Senhor e fiéis à aliança, eles pereceriam na terra, tanto eles quanto o seu próprio rei. Samuel é um dos poucos grandes homens da história que esteve disposto a deixar um sistema de governo que ele achava que era melhor para implantar um outro, que ele não considerava tão bom assim, mas que Deus mesmo permitiu. E ele não impôs o seu gosto pessoal, reconhecendo que era servo de Deus e estava ali também para servir o povo. Samuel então consulta o Senhor e Deus dá um conselho acerca de Saul. Deus aponta Saul como sendo o rei que eles haviam pedido. E Deus realmente escolheu muito bem. Saul não deixava nada a desejar. Era um homem que começou de forma humilde, conquistou logo o amor do povo e a submissão do povo. E além disso, ele contava com o apoio de Samuel, um homem tremendamente respeitado por toda a nação. Mas ele não soube aproveitar todas essas coisas que estavam a seu favor. A coragem, a generosidade, o comprometimento com que ele assumiu o governo, a direção clara, ele não soube aproveitar. E logo depois nós vemos que a história dele se tornou uma das grandes histórias trágicas da Bíblia. Nessa constituição que Deus mandou que Samuel escrevesse, deveria constar lá tudo o que o rei deveria fazer. E tem um texto de Deuteronômio, capítulo 17, versículos 14 a 20, que deveriam estar incluídos e nós vamos ler. Há muito tempo atrás, ainda nos dias de Moisés, pela palavra do Senhor, Moisés já tinha dito que o povo, chegando lá na terra, eles pediriam um rei. E quando pedissem, então, ele dá certas características que nós veremos aqui. Se quando entrarem na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá, tiverem tomado posse dela e nela tiverem se estabelecido, vocês disserem: queremos um rei que nos governe, como tem todas as nações vizinhas. Tenham o cuidado de nomear o rei que o Senhor, o seu Deus, escolher. Primeiro critério, então, alguém escolhido por Deus. Ele deve vir dentre os seus próprios irmãos israelitas. Não coloquem um estrangeiro como rei, alguém que não seja israelita. Este rei, porém, não deverá adquirir muitos cavalos, nem fazer o povo voltar ao Egito para conseguir mais cavalos, pois o Senhor lhes disse: jamais voltem por esse caminho. Ele não deverá tomar para si muitas mulheres. Se o fizer, desviará o seu coração. Também não deverá acumular muita prata e muito ouro. Quando subir ao trono do seu reino, mandará fazer num rolo, para o seu uso pessoal, uma cópia da lei que está aos cuidados dos sacerdotes levitas. Trará sempre esta cópia consigo e terá que lê-la todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor, o seu Deus, e a cumprir fielmente todas as palavras desta lei e todos esses decretos. Isto fará que ele não se considere superior aos seus irmãos israelitas e que não se desvie da lei, nem para a direita, nem para a esquerda. Assim, prolongará o seu reinado sobre Israel, bem como o dos seus descendentes.
Claramente nós vemos aqui Deus estabelecendo princípios. Não deve ser um estrangeiro, não deve multiplicar cavalos, o que significa? Não deve colocar a confiança na força do exército. Também não deve multiplicar a prata e o ouro. Deus sempre teve a intenção de fazer o seu povo prosperar. Isso é princípio bíblico de Gênesis a Apocalipse. No entanto, o rei não deveria buscar estas coisas, não deveria multiplicar para si isso, não deveria multiplicar mulheres e deveria ter a sua cópia pessoal de toda a lei e lê-la todos os dias para que ele pudesse prosperar em todo o seu caminho. E uma coisa interessante aqui, Deus fala, para que ele não se considere maior do que o povo. A posição de governante diante das pessoas, Deus escolhe alguém para estar liderando. No entanto, diante de Deus, todos igualmente precisam temer ao Senhor, aprender a lei do Senhor. O Senhor permitiu que Israel tivesse um rei, mas nunca intentou que ele se tornasse um governante absoluto ou um ditador, como muitas outras nações tinham. A intenção de Deus, então, com essa permissão, é que ele fosse como um vice-rei, e que ele, se submetendo à lei do Senhor, ao mandamento do Senhor, ele guiasse o povo. O profeta, no entanto, seria como que o guardião da monarquia constituída. E ele seria responsável para até chamar a atenção do rei de acordo com a palavra. Ou seja, ele estava acima do rei como representante de Deus. Em alguns outros momentos nós vamos perceber os profetas chegando diante dos reis e chamando a atenção. Um exemplo bem conhecido disso é quando Natã chega diante de Davi, lhe propondo aquela parábola e confrontando a vida dele, dizendo: tu és este homem. Então vemos aqui que Deus coloca o profeta como representante para estar também auxiliando o rei e com autoridade até para estar chamando a sua atenção. No capítulo 12 de 1 Samuel, nós vamos ver a despedida de Samuel e, como diríamos hoje, a solenidade de transferência do governo, não apenas de um rei para outro rei, mas agora de um sistema de governo que eram os juízes, onde Deus mesmo era o governante principal para a monarquia. No capítulo 12, Samuel congrega todo o povo e vai fazer a sua despedida com a transferência então do governo. Samuel disse a todo Israel: atendi tudo o que vocês me pediram, estabeleci um rei para vocês. Agora vocês têm um rei que os governará. Quanto a mim, estou velho e de cabelos brancos, e meus filhos estão aqui com vocês. Tenho vivido diante de vocês desde a minha juventude até agora. Aqui estou. Se tomei um boi ou um jumento de alguém, ou se explorei ou oprimi alguém, ou se das mãos de alguém aceitei suborno, fechando os olhos para a culpa, testemunhem contra mim na presença do Senhor e do seu ungido. Se alguma dessas coisas pratiquei, eu farei restituição. Que coragem! Chega diante de todo o povo e das autoridades e diz: olha, é hoje. Alguém tem alguma coisa a falar contra mim? Eu quero que esteja falando diante do Senhor e diante do seu ungido. Esse seu ungido era Saul, quem já tinha sido escolhido para ser o rei. As autoridades dizem que não, que realmente a sua conduta foi irrepreensível, que ele exerceu o juízo, o direito a todos. Versículo 6. Então Samuel disse ao povo: o Senhor designou Moisés e Arão e tirou os seus antepassados do Egito. Agora, pois, fiquem aqui, porque vou entrar em julgamento com vocês perante o Senhor, com base nos atos justos realizados pelo Senhor em favor de vocês e dos seus antepassados. Uma coisa muito interessante é que, repetidamente na Bíblia, os homens de Deus fazem uma retrospectiva. Parece que eles vão trazendo lembrado ao povo, e isso faz parte de discipular. Trazer lembrado a caminhada, como Deus caminhou. E isso eu acho que motivou o meu coração, lendo a Bíblia tantas vezes, a ver como essa era uma estratégia que Deus usava. Constantemente fazia que os seus servos repetissem a história. E assim poderia aumentar a fé, trazendo a fé e o conhecimento do Deus verdadeiro. E nós vamos entender, então ele faz esta retrospectiva.
Depois que Jacó entrou no Egito, eles clamaram ao Senhor e ele enviou Moisés e Arão para tirar os seus antepassados do Egito e os estabelecer neste lugar. Seus antepassados, porém, se esqueceram do Senhor seu Deus. Então ele os vendeu a Sísera, o comandante do exército de Azor, aos filisteus e ao rei de Moabe que lutaram contra eles. Eles clamaram ao Senhor dizendo: pecamos, abandonando o Senhor e prestando culto aos Balaíns e aos postes sagrados. Agora, porém, liberta-nos das mãos dos nossos inimigos e nós prestaremos culto a ti. Então o Senhor enviou Gideão, Baraque, Jefté e Samuel e os libertou das mãos dos inimigos que os rodeavam, de modo que vocês viveram em segurança. Quando, porém, vocês viram que Naás, rei dos Amonitas, estava avançando contra vocês, me disseram: não, escolha um rei para nós, embora o Senhor, o seu Deus, fosse o rei. Agora, aqui está o rei que vocês escolheram, aqueles que vocês pediram. O Senhor deu um rei a vocês. Se vocês temerem, servirem e obedecerem ao Senhor, e não se rebelarem contra as suas ordens, e se vocês e o rei que reinar sobre vocês seguirem o Senhor, o seu Deus, tudo lhes irá bem. Todavia, se vocês desobedecerem ao Senhor e se rebelarem contra o seu mandamento, sua mão se oporá a vocês da mesma forma como se opôs aos seus antepassados. Agora preparem-se para ver esse grande feito que o Senhor vai realizar diante de vocês. Em poucas palavras, Samuel fala do chamado e da aliança com Abraão, do povo da família de Jacó que foi levado ao Egito, como eles se tornaram escravos lá, como Deus levantou Moisés e os tirou de lá, como eles entraram na terra, como possuíram a terra, como depois da morte de Josué eles se desviaram, então clamaram ao Senhor e Deus levantou juízes e ele inclusive nomeia vários juízes e nomeia até o seu próprio nome aqui, como alguém que foi usado por Deus para libertar o povo dos seus inimigos. E ele então fala: olha, vocês vão ter, aqui está o rei. Ele está agora transicionando, apresentando o novo rei, mas coloca firmemente a palavra de que se vocês obedecerem, vocês prosperarão, mas se vocês não forem fiéis ao Senhor, perecerão, tanto vocês como nação, como o vosso rei. Nessa retrospectiva, ele fala que a história de Israel é uma repetição de pecado, servidão, dor e salvação. Ainda no capítulo 12, versículo 16 e seguintes: agora preparem-se para ver este grande feito que o Senhor vai realizar diante de vocês. Não estamos na época da colheita do trigo? Pedirei ao Senhor que envie trovões e chuva para que vocês reconheçam que fizeram o que o Senhor reprova totalmente quando pediram um rei. Então Samuel clamou ao Senhor e naquele mesmo dia o Senhor enviou trovões e chuva. E assim todo o povo temeu grandemente o Senhor e Samuel. Vejam que depois de dar todo esse discurso, essa retrospectiva da história, falando que é um constante ciclo de desvio, de pecado, de dor, de servidão e de salvação, e que Deus tinha em todo tempo se mostrado totalmente fiel em cumprir a sua aliança, mas o povo estava deixando. Agora Samuel vai chamar a atenção deles dizendo: vejam, Deus vai fazer algo extraordinário aqui para vocês se darem conta, para vocês reconhecerem que vocês pecaram contra o Senhor, que a intenção de vocês não foi boa, ainda que Deus possa querer entregar um rei para vocês, aquilo que motivou o coração de vocês a pedir um rei não agradou o Senhor, e realmente, mesmo no tempo da colheita, vem grande chuva e o povo então reconhece. Versículo 19: e todo o povo disse a Samuel: ora ao Senhor o teu Deus em favor dos teus servos, para que não morramos, pois a todos os nossos pecados acrescentamos o mal de pedir um rei. Aqui vai fechar um ciclo. As palavras de Samuel tinham a intenção de chamar o povo ao arrependimento,
porque eles estavam entrando numa nova etapa. E Deus sempre quer nos abençoar. O coração de Deus está sempre pronto a caminhar conosco na história e a manifestar o seu amor, a manifestar o seu caráter. Deus é um Deus que na sua essência Ele nos garante comunhão com Ele, liberdade, provisão, saúde, prosperidade em todas as áreas. Mas para que o povo fosse abençoado nessa nova etapa, que seria a monarquia, eles tendo agora o seu governante, antes disso eles precisavam ter um profundo arrependimento. E as palavras de Samuel aqui visavam exatamente isso. E o povo então se arrepende. No Novo Testamento tem um versículo que diz: todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados. Deus é poderoso para transformar tudo em bênção na nossa vida. No entanto, para que isso aconteça é necessário que haja arrependimento, mudança de mente, mudança de atitude. E respondeu Samuel no versículo 20: não tenham medo. De fato, vocês fizeram todo este mal. Contudo, não deixem de seguir o Senhor, mas sirvam o Senhor de todo o coração. Não se desviem para seguir ídolos inúteis. Por causa do seu grande nome, o Senhor não os rejeitará, pois o Senhor teve prazer em torná-los o seu próprio povo. Consegue perceber o amor de Deus, a misericórdia de Deus aqui? Basta o povo se arrepender, Deus já está pronto. Não que isso dê licença para pecar, porque em toda a Bíblia o pecado traz consequências terríveis. Isso não é licença para pecar, mas o próprio caráter de Deus e o amor de Deus em não rejeitar o seu povo. E aqui ele determina, por causa do seu grande nome. Não perca o fio da meada de como Deus caminhou na história. Quando Deus caminha nessa história e volta a dizer: olha, eu não vou rejeitá-los, mas eu tenho prazer em tornar vocês o meu povo. Deus está pensando em mim e em você. Porque lá com Abraão, Deus prometeu formar um povo para que o descendente de Abraão, através dele todas as famílias da terra fossem abençoadas. Como falamos no nosso encontro anterior, tudo aponta para Jesus. E assim que Deus dá continuidade a essa história, Samuel continua, ele mesmo libera o perdão ao povo. E no versículo 23 ele diz: e longe de mim esteja pecar contra o Senhor, deixando de orar por vocês. Também lhes ensinarei o caminho que é bom e direito. Percebe que a amargura ou talvez a mágoa do coração de Samuel em relação ao povo também foi liberada aqui. Ele diz: longe de mim pecar contra o Senhor, eu vou continuar orando por vocês. Eu vou continuar ensinando a vocês os caminhos do Senhor. Versículo 24, ele diz: somente temam o Senhor e sirvam-no fielmente de todo o coração e considerem as grandes coisas que Ele tem feito por vocês. Todavia, se insistirem em fazer o mal, vocês e o seu rei serão destruídos. Mais uma vez, ele repete. Ele vai falar: olha, amem o Senhor. Em toda a Bíblia nós vemos Deus falando através dos seus servos esse clamor do que realmente é a intenção de Deus. E Samuel fala: amam o Senhor, sirvam-no de todo o coração, não com o coração dividido. Não uma hora servindo ao Senhor e outra hora olhando para as nações da terra e querendo adorar a semelhança dos outros povos. Sejam somente do Senhor. Mas ainda assim ele adverte: mas se vocês desviarem do Senhor e insistirem em fazer o mal, vocês perecerão, tanto vocês quanto o vosso rei. Então aqui termina a solenidade, onde Samuel entrega agora a autoridade diante de todo o povo. Ele entrega esta autoridade a Saul, que passa a ser o seu rei. Samuel continua o seu ministério e dá orientações a Saul, e nós estudaremos daqui para frente no nosso próximo encontro.